Boa noite, abençoados e abençoadas de Deus, que a maravilhosa graça do Senhor esteja em cada coração, amém? Foram 2 dias bastante intensos, cansativos, mas interessante quando a gente chega aqui no domingo à noite, o Espírito Santo de Deus parece que nos renova. Tivemos aqui ontem à noite, foi um momento assim muito maravilhoso, de adoração, de quebrantamento, de busca dos valores, da presença do alto. Hoje de manhã também, o que Deus fez aqui hoje pela manhã foi algo extraordinário, nas mais variadas faixas etárias. E agora à noite, com a igreja tão bonita, vários visitantes, pessoas que nos abrilhantam. Tem aqui várias pessoas falam assim: pastor, eu trouxe 2, 3 visitantes, ore pelos nossos visitantes. Amém. Eu não vou citar nome, não vou me arriscar, mas desde já eu quero deixar uma palavra da Igreja Batista da Graça. Nós pretendemos ser uma igreja simples, acolhedora e transformadora. Então receba o nosso abraço, obrigado querido, o nosso abraço de acolhimento, o nosso abraço afetivo, terno, dizendo que você é bem-vindo, bem-vinda aqui, que você se sinta acolhido, acolhida e, sobretudo, que você saia daqui nessa noite com a sensação de que você ouviu a palavra do Senhor, você adorou ao Senhor e você saiu daqui transformado, transformada pelo Evangelho de Cristo Jesus. Amém? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Hebreus. Nós estamos com uma série de mensagens, nós começamos ela na semana passada, conjugando esperança com perseverança, baseado na epístola aos Hebreus, capítulo de número 11. Em Hebreus nós vamos ler apenas um versículo, o versículo 22, e aí depois eu vou convidar você a ir comigo lá para Gênesis, capítulo 50. Então, inicialmente, você começa comigo em Hebreus, capítulo de número 11, verso de número 22. Tem muitas pessoas aqui nesta noite, e eu falo isso com toda alegria, que muitas pessoas que estão aqui nesta noite, você não sabe, você que nos visita, você não sabe, mas você foi muito fruto de oração. Nas terças-feiras, nas quartas-feiras, nos nossos lares, a gente não entende. Às vezes a gente acha que é uma simples presença que está aqui, mas por trás disso, tem pais e mães chorando, tem a igreja orando, intercedendo para que você esteja aqui. Então, essa é uma rica oportunidade. Hebreus capítulo de número 11, verso de número 22. Depois você vai comigo em Gênesis 50, versos 24 a 26. Vamos lá? Pela fé, José, no fim da vida, fez menção do êxodo dos israelitas do Egito e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. Agora eu quero chamar você para ir comigo lá em Gênesis 50, para a gente ver lá em Gênesis 50 essa história narrada, lá no finalzinho do livro. Gênesis é o primeiro livro das Escrituras. No capítulo 50, versos 24 a 26, diz assim, Gênesis 50, 24 a 26. Antes de morrer, José disse a seus irmãos: estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará desta terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez com que os filhos de Israel lhe prestassem um juramento, dizendo-lhes: quando Deus intervier em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. Morreu José com a idade de 110 anos, e depois de embalsamado, foi colocado num sarcófago no Egito. Podem se assentar em nome de Jesus. O título da nossa série é Conjugando Esperança com Perseverança. E como texto base da nossa série, nós escolhemos uma parte do capítulo 10 de Hebreus, todo o capítulo 11, e uma parte do capítulo de número 12. Na semana passada, nós, à luz de Hebreus, capítulo de número 11, verso 9 a verso 19, nós falamos da caminhada, da jornada de um homem chamado Abraão.
e de como Deus o surpreende nessa caminhada, o chama para caminhar para si. E a gente viu em resumo que a caminhada de Abraão é um convite a uma jornada com Deus na direção da maturidade. E eu penso que esse é o primeiro convite de Deus na vida de um homem, na vida de uma mulher, de um jovem, de um adolescente, de uma criança. Deus nos convida, não primeiramente para fazermos coisas em nome de Deus, não para fazermos primeiramente coisas em nome do reino de Deus, mas em primeiro lugar, para caminharmos com Deus, para conhecermos a Deus e sermos homens e mulheres, independente da cultura, independente dos tempos, maduros. Gente madura na caminhada. E assim Deus fez com Abraão. Hoje a gente vai ver um outro personagem. Mas para você se situar, a gente precisa entender o contexto pelo qual o autor de Hebreus está trazendo o capítulo 10, o 11 e o 12. Nós vimos na semana passada que aqueles irmãos cujo o livro de Hebreus é direcionado, irmãos de etnia judaica, eles estavam passando um bocado, estavam enfrentando sofrimentos. A gente viu no capítulo de número 10, a partir do verso 33 a 34, que aqueles irmãos estavam enfrentando perseguição intelectual, estavam sendo alvos de blasfêmias, de injúrias, de insultos. Aqueles irmãos estavam sendo alvos até mesmo de perseguição física. Muitos daqueles irmãos na cultura, ali na metade da década de 60, do primeiro século, estavam sendo presos, justamente por confessar o nome de Cristo. Muitos líderes, muitos pais de famílias, muitas mães chorando porque os filhos estavam presos, muitas esposas chorando porque os seus maridos estavam presos, simplesmente porque estavam confessando o nome de Cristo. E aí a gente viu também que aqueles irmãos estavam enfrentando uma perseguição patrimonial. Por quê? Porque o Estado, o Império Romano, estavam confiscando os bens dos cristãos. Se o Estado descobrisse que uma pessoa, que uma família era cristã, tomava a sua propriedade, as suas terras, o seu sustento, a sua casa. E muitos daqueles irmãos estavam pensando em desistir. Estavam pensando em jogar a toalha. E aí o autor de Hebreus escreve no capítulo de número 10, no finalzinho do capítulo 10, dizendo: vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé. E se ele retroceder, se ela retroceder, eu não me agradarei dele ou dela. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas os que creem e são salvos. O pastor de Hebreus chama a atenção daqueles irmãos: vocês não podem voltar atrás, vocês precisam continuar, vocês precisam perseverar, independentemente das circunstâncias que vocês estão enfrentando. Por quê? Porque a nossa promessa não está aqui e agora, a nossa promessa não está na terra, está nos céus. A nossa promessa não vem de homens, vem de Deus. E por isso vocês precisam perseverar. E aí no capítulo 11 ele traz uma série de personagens, e um deles é José. Uma série de personagens, de homens e mulheres que, independentemente das circunstâncias, perseveraram. E em resumo, nessa noite, eu gostaria de conversar com vocês sobre o seguinte tema: o caminhar de José, a convicção da presença de Deus, apesar dos traumas da vida. Eu vou repetir: o caminhar de José, a convicção, a certeza da presença de Deus, apesar dos traumas da vida. Eu queria começar com vocês a falar um pouco da história desse homem, trazendo à nossa mente uma estação, um momento na vida de José que eu chamo de estação. A estação de inverno, atravessando os invernos da vida. A caminhada de José começa com os invernos da vida. Você sabe muito bem que a história de José tem início lá no capítulo 37 do livro de Gênesis. E o autor de Gênesis começa narrando, dizendo que ele tinha apenas
17 anos, Gênesis capítulo 37, verso de número 2. E a história de José nos informa que Jacó, que era o seu pai, filho de Isaac, filho de Abraão, Jacó, ele estimava muito José. Por quê, pastor? Porque José, ele era filho da sua velhice. Ele era fruto da mulher que ele tanto amava, de Raquel. E Jacó não escondia de forma alguma que José era o filho predileto. Certo dia, diz a história sagrada, que Jacó faz para José uma túnica colorida e dá para ele. Aquela túnica era o sinal público para todos ficarem sabendo e vendo claramente, os irmãos de José, a família de José, todos, que José era o filho predileto. E o texto sagrado diz que a partir desse momento, diz comigo lá, confere comigo em Gênesis capítulo 37, verso de número 4, que diz que os irmãos de José odiaram-no e não conseguiram falar com ele amigavelmente. E aí você segue comigo, Gênesis 37, verso 8 diz, e o odiaram ainda mais. E aí você segue comigo, ainda tem dizendo assim, Gênesis 37, verso 5, eles passaram a odiá-lo ainda mais por 3 vezes. Em uma sequência curta de versículos, o autor está dizendo, os irmãos de José o odiavam. E a maneira como o autor constrói aqui o verbo odiar, dá a ideia de um odiar contínuo. Todos os dias, todas as manhãs, os 10 irmãos de José acordavam com ódio no coração pelo seu irmão. Por quê? O autor diz, porque eles sabiam que Jacó amava mais José. E o ódio dos irmãos de José foi tão grande que se tornou inveja. Veja comigo o capítulo 37, o verso de número 11, que diz que seus irmãos tiveram ciúmes de José. A palavra ciúmes aqui pode ser traduzida também como inveja. Eles tiveram ciúmes. E o ciúme foi tão forte, que o autor do texto sagrado traz um modo de usar essa palavra aqui, ter ciúmes ou ter inveja, de forma intensiva. Não é ter um ciúme superficial, é ter um ciúme intenso. É ter uma inveja profunda. Eles odiaram profundamente o seu irmão, eles odiavam continuamente José, e eles tinham muita, mas muita inveja de José. Sobretudo porque José decidiu contar 2 sonhos que ele teve da parte de Deus. Então, certa manhã, Jacó chega para José e diz o seguinte, olha, vai ver onde é que os teus irmãos estão apacentando as ovelhas do nosso aprisco. E José parte. E aí, a partir do verso de número 14 do capítulo 37, a gente fica sabendo que José se perde, mas de repente ele recebe a informação, eles estão em determinada cidade chamada Dotã. E José se aproxima, e quando José começa a se aproximar dos seus irmãos, os irmãos o avistam de longe, e eles dizem assim, nós precisamos acabar com a vida dele. Nós precisamos matá-lo. Por 2 vezes nesse contexto, os irmãos dizem, nós precisamos acabar com ele. Um dos irmãos, chamado Judá, tem uma grande ideia, ele diz, não, nós não podemos matar o nosso irmão, nós não podemos derramar sangue inocente, nós vamos vendê-lo por 20 moedas de prata. Você se lembra de alguém que foi vendido, um inocente, por moedas de prata, por pessoas bem próximas dele? Pois é, José também é vendido, e ele vai parar no Egito, ele vai parar numa outra cidade, um outro país, e esse capítulo de José se encerra com uma lição para nós. A primeira cena da vida de José me ensina, ou revela para mim, que a caminhada de José, em sua caminhada, José teve que lidar com injustiça, com abuso de poder, com violência e com traição. O primeiro capítulo da vida de José é marcado por injustiça,
abuso de poder, violência e traição pelas pessoas mais próximas dele. Fecha-se a primeira cena, abre-se um novo capítulo na história de José, lá no capítulo 39 de Gênesis. E a gente fica sabendo que José é vendido para um general, comandante do exército de Faraó, chamado Potifar. E diz o texto sagrado, por 2 vezes, que Deus abençoava José. Deus abençoava José. Isso fez com que José começasse a prosperar. Isso fez com que José recebesse uma progressão profissional. E ele começou a chamar a atenção da mulher de Potifar. E diz o texto em Gênesis 39, verso 7, que a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha, deite-se comigo. Preste atenção nas palavras, meus queridos. Quando o texto começa dizendo a mulher de seu senhor, ela, como a mulher de Potifar, ela usa de um poder, de um abuso de poder para com José. Aqui se tem uma relação de poder entre ela e José, porque José é seu escravo. E ela usa dessa condição de mulher de Potifar para abusar de José e para assediar sexualmente de José, porque ela começa dizendo: deite-se comigo. E diante dessa recusa, porque José diz não, diante dessa recusa, o texto vai dizer que vários dias, várias vezes, ela tentou de várias maneiras assediar José, assediar sexualmente José. E aí até um tempo que ela vê que José não quer de forma nenhuma. E aí o texto sagrado diz assim, que ela, se vendo completamente rejeitada, diz: vejam, este hebreu, perceba a expressão, este hebreu, é um preconceito étnico. José é vítima de abuso de poder, de assédio sexual e de preconceito. Este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, calúnia. Além de ser abusado, além de ser assediado, além de ser alvo de preconceito, esse homem está sendo caluniado, a honra desse homem está sendo colocada em xeque. Insultos, calúnias, difamação. O verso 17 do capítulo 39 ainda termina dizendo, quando o marido dela chega, ela diz: aquele escravo hebreu, preconceito, aquele escravo hebreu que você me trouxe, que você nos trouxe, aproximou-se de mim para me insultar. Potifar vai acreditar em quem? Na sua esposa? Ou num simples escravo hebreu? É óbvio que ele vai acreditar na sua esposa. Resultado, José vai parar de forma inocente, vai parar na prisão. É alvo de injustiça. Fecha-se o 2º capítulo da história de José, e a lição que eu fico para mim é que em sua caminhada José teve que lidar com mais abuso de poder, assédio sexual, preconceito, calúnia e mais injustiça. Eu estou falando de um jovem que ao longo da sua caminhada com Deus está sendo marcado por traumas, por dissabores, por injustiça, por violência, por discriminação, por preconceito, por abusos de todas as sortes, abuso de poder, abuso moral, abuso sexual. Eu estou falando de um jovem. José chega na prisão, fecha-se a segunda cena, abre-se a terceira cena da vida de José, lá em Gênesis capítulo 40. Chega José e percebe que um dos oficiais de Faraó está abatido, está triste, ele se prontifica para ajudar, interpreta um dos sonhos e faz um pedido para ele: quando tudo estiver indo bem com você, disse José ao oficial de Faraó, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim ao Faraó e tire-me desta prisão. No entanto, diz o texto sagrado,
que o chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se dele. O terceiro capítulo da história desse homem me ensina que José teve que lidar, além das injustiças, além dos abusos, além da violência, além da traição, teve que lidar com o trauma da ingratidão. Esse é o nosso personagem. Quando o autor de Hebreus traz para nós a figura de José, dentre o rol dos homens de fé, ele está falando de um homem que teve a sua psique, que teve a sua alma, que teve a sua mente, que teve a sua história marcada por traumas, marcada por dissabores. Esse homem é alvo de injustiça, esse homem é alvo de preconceito, esse homem é alvo de violência, esse homem é alvo de abuso, esse homem é alvo de ingratidão. São 13 anos, do capítulo 37 ao capítulo 40, 13 anos da história desse homem, sendo alvo de toda sorte de dissabor, de ingratidão, de violência. Quando o autor de Hebreus traz para nós a história de José, ele pretende nos ensinar que a trajetória de José, passando e atravessando os invernos da vida, figura em todas as cores a trajetória do povo de Deus em todos os tempos. A história de José, os embates, as crises, os traumas, figura a minha trajetória, a sua trajetória, a trajetória do povo de Deus. É isso que os seus leitores, os leitores do autor de Hebreus estão passando. Como nós vimos no capítulo de número 10, eles também estão sendo vítimas de injustiça, de perseguição, de tribulação. Eles também estão sendo alvos de violência, de prisões, de confisco de bens. Eles também estão sendo alvos de abuso de poder, de preconceito, de calúnia, de insultos. A história de José marca como que é a caminhada de um homem e de uma mulher que decide perseverar na caminhada com Deus. Não é diferente da minha história, não é diferente da sua história. Quando nós olhamos para a nossa vida, por exemplo, há mais de 3.500 anos da história de José, ou há 2.000 anos da história dos irmãos do livro de Hebreus, quantas vezes também nós não fomos alvos de injustiça? Injustiças profissionais, injustiça social. Olhe para a sua vida. Quantas vezes nós já não fomos alvos de abuso de poder, de um patrão? Quantas pessoas aqui que trabalham em um contexto político pode conferir, pode falar com toda a propriedade? Quantas vezes você não foi obrigado a participar de uma reunião, de um determinado encontro ou conferência política, porque se você não fosse, você perderia o seu emprego? Isso é o quê? Isso é abuso de poder. Quantos de nós não podemos dizer também que diante de uma situação num trabalho ou dentro de um ambiente familiar, pessoas que não foram também abusadas, de assediadas sexualmente? Quantas vezes para permanecer com o trabalho, permanecer com o emprego, os patrões usam desse expediente para assediar, para abusar? Quantos de nós também, queridos, já não fomos alvos de violência? Violência física, violência psicológica. Quantas crianças, quantos adolescentes, quantos jovens? Violência emocional, traumas, marcas. Talvez de um pai, talvez de uma mãe que não acolheu, que não deu afeto, que não caminhou ao longo da vida,
talvez de um parente mais próximo, talvez de um professor na escola. A nossa caminhada também é marcada por traumas, por circunstâncias adversas, pelos invernos da vida. Quantas vezes nós não fomos alvo de calúnia, de preconceito, simplesmente quando nós chegamos numa faculdade e as pessoas descobrem que nós somos evangélicos e começam a caçoar, zombar da nossa fé. Nós somos intimidados nas faculdades, nós somos intimidados nas escolas, nós somos intimidados no mercado de trabalho, simplesmente por sermos cristãos, simplesmente por vivermos a palavra de Deus. Quantos de nós também já não fomos vítimas de traições, de pessoas que a gente nunca esperava, as pessoas mais próximas? Talvez a sua vida é marcada pela traição de um cônjuge. Talvez a sua vida é marcada pela traição de um filho que você criou com tanto desvelo, com tanta dedicação, com tanto amor, e esse filho cresce, e ele começa a trabalhar, e ele some da sua vida, ele vira as costas para você. No momento que você está mais vulnerável, no momento que você mais precisou dele. Quantas vezes nós já não fomos abandonados e traídos pelos nossos amigos? Nos momentos mais difíceis da nossa trajetória, faltou um ombro amigo para a gente chorar, faltou um ombro amigo para a gente se aconselhar, para a gente recobrar as nossas forças. A nossa trajetória de vida não é diferente da trajetória de José. Talvez os tempos são outros, talvez o cenário seja outro, mas a caminhada é a mesma. E eu fico pensando, por exemplo, que diante desses traumas, muitas pessoas se frustram na caminhada. Quando a gente olha nas estatísticas do IBGE, o número de desigrejados que tem aumentado ano após ano, a gente percebe quantas pessoas que passaram por traumas semelhantes ao de José decidiram abortar a fé, deixar de perseverar, de caminhar dentro da comunidade cristã. Pessoas com o coração traumatizado, pessoas com a mente impactada por alguma crise, por alguma decepção, por alguma traição, por algum desconforto comunitário, elas decidiram abandonar e abortar a fé. Eu não quero mais caminhar dentro da comunidade. Eu não quero mais servir a outras pessoas. Por quê? Porque eu já enfrentei muitas e muitas dificuldades. Eu fui traído, eu fui traumatizado, eu fui violentado psicologicamente, emocionalmente. Eu não quero mais esse negócio de servir a algum ministério. Pessoas que estão desistindo. Tem pessoas que literalmente estão saindo das igrejas, mas pessoas que estão dentro das igrejas estão frustradas. Estão andando com um tanque vazio. Já não tem mais motivação. Porque as cicatrizes dos invernos da vida ainda estão abertas. Então a pergunta que eu faço para nós nessa noite é, pensando na vida de José, como é que José conseguiu chegar no final da vida dele, como nós lemos em Hebreus capítulo 11, verso 22, e Gênesis capítulo 50, verso 24 a 26, como é que ele consegue chegar no fim da vida dele, depois de 110 anos, com esperança? Como é que ele chega no final da vida dele, passando por tudo isso que nós vimos, ainda crendo, ainda esperando, ainda com grande expectativa, daquilo que Deus ainda pode fazer, daquilo que Deus ainda pode realizar na vida do seu povo? Qual é o segredo desse homem? E aí, a resposta que eu encontro na história de José, é que ele teve uma convicção, uma certeza. A convicção e a certeza de que em todos os momentos da vida dele, Deus estava com ele.
A percepção da presença de Deus em todos os momentos. E aí eu já abro o segundo capítulo da história de José. Porque quando a gente olha a história desse homem, em cada detalhe a gente percebe Deus estando presente na vida dele. Por exemplo, logo no capítulo 37, José tem 2 sonhos. Pergunta: quem é que dá esses 2 sonhos para José? Quem é que dá? É Deus que dá esses sonhos. E interessante que não é José que os interpreta, mas são os irmãos de José, de forma irônica, que pergunta: vais reinar sobre nós? Vais governar sobre nós? Os irmãos estão dando de forma irônica a interpretação do sonho. É isso mesmo que vai acontecer. Quando a gente passa e analisa a história de José, lá na casa de Potifar, diz lá no capítulo 39, verso de número 2, de Gênesis, perceba que o autor sagrado vai repetir isso várias vezes. José já tinha sido traído pelos seus irmãos. O texto diz: o Senhor estava com José, de modo que este prosperou. Mais ainda, quando este percebeu, verso de número 3, quando este percebeu que o Senhor estava com ele, ou seja, Potifar percebeu que o Senhor estava com José e que o fazia prosperar em tudo o que realizava. Verso de número 3, segue comigo para o verso de número 5, porque Gênesis 39, 5 diz assim: o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José, a bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía. Grave essa expressão bênção, porque isso é muito importante no livro de Gênesis. Deus prometeu a Abraão que ele seria uma bênção. A bênção de Abraão passa para Isaac, de Isaac passa para Jacó, e agora a bênção de Deus está sobre José. E tudo que esse homem toca, Deus abençoa. E a bênção de Deus e a presença de Deus são sinônimos aqui no texto. Deus abençoa porque Deus está presente na vida dele. E porque Deus está presente na vida dele, Deus o abençoa. Ele está com José. E quando o autor repete isso várias vezes é para enfatizar: Deus está com José, Deus está com José. Ele pode estar abandonado, ele pode estar traído, ele pode ter sido abusado, mas Deus está com ele. Segue comigo ainda, no capítulo 39, agora ele não está mais na casa de Potifar, agora na prisão. E diz o texto sagrado em Gênesis capítulo 39, versos 20, a parte B, o verso 21, que José ficou na prisão. Perceba, Potifar joga ele na prisão. Agora perceba comigo o contraste. Coloca aí na NVI para a gente perceber. Mas essa conjunção adversativa está dizendo um grande contraste. Potifar colocou José na prisão. Ele foi alvo de injustiça. Ele foi alvo de ingratidão. Ele foi alvo de abuso, de toda sorte de abuso. Ele foi para a prisão, colocado por Potifar. Mas, todavia, contudo, porém, o Senhor estava com ele. Esse homem foi abandonado pelos homens, esse homem foi traumatizado por homens pela terra, mas os céus não abandonam esse homem, o Senhor não abandona esse homem. E o tratou com o quê? Deus o tratou com o quê? Com bondade. A palavra bondade aqui é recede, uma palavra que eu sempre enfatizo aqui, uma palavra do Antigo Testamento. E essa palavra significa graça. Essa palavra significa favor imerecido. É aquilo que nós não merecemos, mas Deus nos dá pela graça. É aquilo que a gente não merece, mas Deus nos dá pela graça. Deus está tratando José com graça. É um homem que é marcado por traumas. É um homem que tem uma trajetória complicada, mas Deus está com ele e o trata com bondade. Vai comigo agora para o verso 23 do capítulo 39. Porque o texto diz ainda: porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo que ele realizava. Bom êxito aqui é a mesma coisa de bênção, de prosperidade. Esse homem está tendo bom êxito, esse homem está prosperando. Por quê? Qual é o motivo? Deus está com ele. Em seguida, José recebe o desafio de interpretar 2 sonhos. E os caras estão aflitos, e de repente ele diz:
para aqueles dois oficiais, verso de número 8 do capítulo 40. Disse-lhe José: não são de Deus as interpretações? Agora eu lhe faço uma pergunta, você que estuda muito a palavra do Senhor. Quantos sonhos José já tinha interpretado antes disso? Nenhum. Ele não tinha interpretado nenhum sonho. E por que ele se levanta com toda autoridade, com tanta intrepidez, e diz que é do Senhor que vem as interpretações? Porque ele entende que Deus está com ele, e que Deus estando com ele, Deus é poderoso, Deus é gracioso, Deus é bondoso, para lhe dar sabedoria e discernimento diante dos desafios da vida da gente. Quando Deus está conosco, Deus também nos dá sabedoria e discernimento. E José falou assim: não, tem um grande desafio, tem esses sonhos, mas da onde vêm as interpretações? De quem vem a solução dos nossos problemas? Ele vem de Deus. Deus está no controle. Agora segue comigo, porque José agora está no palácio. Faraó tem dois sonhos e o palácio está um caos. E de repente, Gênesis 41, verso de número 5, Faraó tem dois sonhos e não há ninguém que interprete. Aí no verso 41, verso 16, Faraó pergunta a José: é você que revela os sonhos? E José dá uma resposta categórica. Ele diz o seguinte: isso não depende de mim, mas Deus dará ao Faraó uma resposta favorável. O verso 25 repete mais uma vez: Deus revelou ao Faraó que ele está para fazer. O verso de número 28, José repete mais uma vez: Deus mostrou ao Faraó aquilo que ele vai fazer. Verso de número 32, mais uma vez, José fala: a questão já foi decidida por Deus. No verso de número 37, José fala: será que vamos, ou melhor, Faraó quem diz: será que vamos achar alguém como este homem em quem está o Espírito Divino? Diante dos desafios, diante das questões da vida, Deus está presente na vida deste homem, seja na casa de Potifar, seja na prisão, seja no palácio. Deus está acompanhando este homem, e este homem está dizendo: Deus está fazendo algo, Deus está revelando ao Faraó que Deus vai fazer algo, realizar algo. E aí o Faraó constata o seguinte: quem é que tem a capacidade, a habilidade como este homem? E o que é que José tem? O Espírito de Deus. José tem a presença dele não apenas em torno dele, José tem a presença de Deus na vida dele, e é justamente essa presença de Deus na vida de José que faz com que ele persevere, que faz com que ele continue. É justamente a percepção e a convicção de que Deus está com ele em todos os momentos que faz com que José conjugue esperança com perseverança, queridos. É justamente isso que acontece conosco. E o fato de Deus estar com José, leva José a tomar decisões no caminho da perseverança, que revelam a vontade de Deus. E eu queria pontuar rapidamente para a gente finalizar nessa noite. Porque não basta ter a presença de Deus. Não basta eu e você dizermos: nós temos a presença de Deus, sei que Deus é comigo. Durante a jornada de perseverança, nós precisamos tomar decisões que revelam que Deus de fato está conosco. E em primeiro lugar, diante das injustiças, abusos, violências, traições, ingratidão, opte pelo perdão. A presença de Deus nas nossas vidas revela isso, porque o texto diz assim, quando José, lá no capítulo 41, ele tem o seu primeiro filho, ele coloca o nome do seu filho Manassés. E Manassés significa: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e de toda a casa de meu pai. Ele queria esquecer. Ele tomou uma decisão de esquecer, mas de repente Deus o surpreende e coloca os irmãos dele na frente dele. E agora? Toda a história vem à tona. E depois de diversos diálogos entre José e os irmãos, nós caímos
no capítulo 41, no verso de número 3, no capítulo 45, melhor dizendo, no versículo 3, o seguinte diálogo. Então disse José a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiram responder-lhe. E aí então diz o texto: chegue mais perto. Disse José aos seus irmãos, e aqui há um aspecto muito interessante acerca do perdão. Quando de fato nós perdoamos, existe aproximação, ou reaproximação, reconciliação. José diz: chegue mais perto de mim. Não existe essa história de nós perdoarmos e bloquearmos a pessoa no WhatsApp. Não existe essa história, não, eu perdoei fulano, mas eu não quero mais ver a cara dele, eu não quero mais ver a cara dela, eu não quero ter mais contato com essa pessoa. Não existe isso. Se de fato nós estamos perdoando, existe um processo de reaproximação. José diz: chegue mais para perto. O texto continua: quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Eu acho interessante essa palavra de José, porque no processo do perdão, o processo passa por você deixar claro o estrago que o outro lhe fez na sua vida. Quando nós de fato vamos perdoar alguém que nos machucou, que nos feriu ao longo da nossa caminhada, nós temos que deixar claro para essa pessoa o estrago que ela causou na nossa vida. José deixa isso claro: foram vocês que me venderam. Vocês me traíram, vocês abusaram de mim, vocês agiram com injustiça e com violência. Mas aí vem o verso 5 que diz assim: agora, e esse agora aqui muda a página, porque esse agora, José diz: não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá. Esse agora é a palavra de José: olha, eu estou perdoando vocês. Eu estou assumindo para mim o estrago que você fez, e perdão é justamente isso, queridos. Perdoar é assumir para si o estrago que um outro lhe fez. Todo ato de perdoar é um ato de morrer e é um ato de ressuscitar. Enquanto você não morrer para a ofensa que o outro lhe causou, enquanto você não sepultar o trauma que o outro lhe causou, você ainda vai permanecer com esse trauma vivo, com a ferida aberta, e o perdão não chega. José diz agora: não se recrimine, não se aflijam, porque eu estou assumindo o estrago que vocês me causaram, para que a nossa relação como irmãos ressuscite. Foi assim que Jesus nos perdoou. Ele precisou morrer pelos nossos pecados. Ele precisou morrer pelas nossas misérias. Jesus só pôde ressuscitar porque primeiro Ele morreu pelos nossos erros, pelas nossas falhas, pelos meus pecados, pelas nossas transgressões. Não há perdão sem morte. E se a gente não morrer e assumir para si o estrago, a falta de perdão, a mágoa, o rancor, arrebenta a nossa caminhada com Deus. José então perdoa. No capítulo 50 de Gênesis, depois que Jacó morre, os irmãos ficam com medo dele, achando que ele vai agora entrar com justiça. E ele fala: por isso, capítulo 50, verso 21, por isso não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Veja comigo uma outra decisão que José teve, porque além do perdão, José teve uma segunda decisão. Diante das tentações e assédios para transigir os valores de Deus, José optou pela integridade. José optou pelo caráter. Porque a gente sabe muito bem essa história, o capítulo 39 de Gênesis, a partir do verso de número 6, diz que José era atraente e de boa aparência. E depois de certo tempo, a mulher de seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha,
deite-se comigo. Mas aí vem o verso de número 8 que diz assim: mas ele se recusou. Ele poderia oferir alguma vantagem naquela relação. Ele poderia, quem sabe, perpetuar sua condição de mordomo-chefe naquela casa, tendo relações sexuais com aquela mulher. Mas ele é um homem íntegro. Ele não negocia os valores de Deus. E o texto diz que ele se recusou. E ele diz mais: meu Senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa. E tudo que ele deixou, e tudo que ele tem, deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é mulher dele. Verso 10, verso de número 9 ainda. Como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Ao longo da nossa caminhada também, assim como José, nós enfrentaremos momentos de tentação. Tentação para fazer com que a gente peque, transija, negocie os valores de Deus. E interessante, queridos, que o pecado que José identifica logo de cara, aquilo é um pecado, aquilo é uma tentação para mim. O pecado arrebenta a nossa caminhada com Deus. O pecado suga as nossas forças. O pecado suga as nossas energias espirituais. E a gente vai cedendo, e a gente vai cedendo, e a gente vai abrindo mão de alguns valores da palavra de Deus. E quando a gente pensa, a gente já está fora do caminho, da trajetória de Deus para as nossas vidas. José, ele toma uma decisão veementemente. Isso é um pecado contra Deus, e se é pecado contra Deus, eu estou fora, eu não quero. E diz o texto que José começa a evitar essa mulher. E aí chega um determinado momento no verso 12, que ela assedia tanto, que ela agarra ele pelas mãos, e diz: agora você não me escapa. E diz o texto, que ele foge. Vai haver determinados momentos na minha e na sua vida, que não dá para flertar com as tentações. Não dá para flertar com o pecado. Existem determinadas situações na nossa vida que literalmente nós temos que fugir. Se um namorado, se uma namorada não consegue respeitar a decisão, a sua decisão de se manter virgem, de se manter casto até o casamento, é o momento de você repensar essa relação. Se você está num ambiente ou com determinadas pessoas e você percebe que aquelas pessoas estão lhe influenciando para longe dos caminhos de Deus, você tem que repensar se realmente ela é uma boa companhia para você. Temos que fugir. Não dá para flertar. José foge. Por quê? Porque ele quer ter uma caminhada de integridade. E eu vou ficar por aqui, por virtude do tempo, mas eu queria finalizar com a frase que resume a caminhada de José. Porque, como nós falamos, o caminhar de José é a história de um homem que, apesar dos traumas da vida, ele possuía plena presença, plena convicção da presença de Deus em sua vida. E isso significa, meus queridos, que diante das injustiças, abusos, violências, traições, ingratidão, opte pelo perdão. Não se feche. Não deixe a sua alma azedar. Não deixe que a mágoa ou rancor atrapalhe a sua caminhada. Segundo lugar, diante das tentações e assédios para transigir os valores de Deus, opte pela integridade. E em terceiro lugar, diante dos sofrimentos, tragédias e desencontros da vida, opte por olhar todo o sofrimento que você passou, toda a crise, todo o trauma, pela perspectiva de Deus. Porque José vai dizer: não foi vocês que me enviaram para cá, foi Deus. Isso é maturidade.
É por isso que esse homem chega no final da sua vida com esperança, porque Deus está presente na vida dele. Vamos orar? Que essa possa ser a nossa decisão. Todos os dias, vamos pedir isso ao Senhor. Senhor Deus, bendito Pai que está nos céus. Deus, como nós refletimos, meu Deus, na história de José, a nossa vida também, Senhor, é marcada por dificuldades, por sofrimentos, por violências, por abusos, por traições, por enganos, por decepções. Fomos machucados, fomos feridos. Caminhar com o Senhor, caminhar para a Tua glória, não significa, meu Deus, que nós seremos isentos dos invernos da vida. E se nós não tivermos a consciência de que o Senhor está conosco em todos esses momentos, a gente se fecha, a gente se frustra, a gente joga a toalha, a gente decide, Deus, romper a caminhada do Senhor para as nossas vidas, a gente decide abortar o projeto de Deus para as nossas vidas. Quantas vezes, meu Deus, nós podemos olhar para nós e percebermos situações, circunstâncias, pessoas que deixaram marcas negativas em nós, assim como José. Mas a história desse homem nos ensina que em todas as circunstâncias, que em todos os momentos, apesar do abandono, apesar de traições, apesar de injustiças, apesar de violência, o Senhor estava com José. A Tua presença era constante na vida dele, a Tua presença era certa na vida dele, e era a Tua presença que o sustentava ao longo da sua vida. E é a Tua presença também que nos sustenta, é a Tua presença também que sustenta, meu Deus, a nossa caminhada conjugal. É a Tua presença também que nos sustenta, a nossa família, a nossa caminhada profissional. É a Tua presença que nos sustenta nos momentos, ó Deus, que nós estamos desenvolvendo o nosso ministério. É a Tua presença que nos sustenta diante dos invernos da vida. Abre os nossos olhos, meu Deus, para que a gente perceba o Senhor em cada detalhe das nossas vidas. E quando de fato nós somos impactados pela Tua presença, não há mais espaço para a mágoa, não há mais espaço para o rancor, não há mais espaço, meu Deus, para a vitimização, Senhor, para a autocomiseração, para a autopiedade. Nós precisamos abrir o coração e perdoar e prosseguir. Quando nós tomamos consciência de que o Senhor está conosco, nós somos desafiados, meu Deus, a perseverar na Tua presença, e perseverar na Tua presença significa, meu Deus, fugir da presença do mal, fugir da presença do pecado. E quando nós tomamos consciência, Senhor, de que o Senhor está conosco, nós conseguimos interpretar as circunstâncias da vida, seja elas quais forem, pelas lentes do reino de Deus, e perceber que o Senhor não desperdiça sofrimento na vida dos seus filhos, e de que cada dor, cada lágrima, cada dissabor que a gente enfrentou na vida e enfrentará, é Deus conduzindo a nossa história para a glória do Senhor. Nos dê essa maturidade, a fim de que nós perseveremos, esperando pelo cumprimento das promessas do Senhor na vida do Teu povo. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém.